Começando o Entrefala número 20. Gente, vocês viram um... deixa eu fazer os ajustes aqui de sempre. Tá. Vocês viram um texto que eu publiquei hoje? Até baguncei meu feed para publicar um texto sobre o porquê do Entrefala de novo, né? Quem assiste todo dia sabe, mas eu achei necessário publicar um texto porque, enfim, várias teorias das conspirações dizendo os motivos de eu estar fazendo isso. E o motivo nada mais é do que eu sempre falei aqui. A necessidade, a vontade, a saudade de conversar com os meus amigos e a ideia de que isso pode ser público, né? De que as pessoas podem compartilhar essas ideias e, enfim. Então, recomendo que vocês deem uma lida. Tá na minha timeline, no meu feed. E a gente está esperando nossa convidada, Priscila Menescal. Hoje nós vamos falar sobre a população negra durante a pandemia. E hoje é 13 de maio. E a gente vai falar também sobre essa data. E a gente está aqui esperando a Priscila. Tudo certo aqui no Facebook, gente? Boa tarde para quem está entrando agora. A gente está aguardando a Priscila, nossa convidada, a entrar. Priscila entrou. Oi, Vinícius, quanto tempo? Saudade de você também. Priscila? Já chamei a Priscila aqui, gente. A gente tá esperando ela se conectar. Boa tarde a quem tá entrando. A gente tá esperando nossa convidada. Priscila. Priscila, aí! Dá pra ficar. Ixi. Ixi. É assim mesmo. Eu tô o arranjo que faço. Eu tô desvirginando um monte de gente de live que nunca tinha feito e aí a gente vai do jeito que tá. Ai. Tô um pouco nervosa. Sério, amiga? Relaxa. É uma conversa entre nós. Ótimo. A diferença é que tem um pouquinho de gente vendo. Tá bom, então. Gosto dessa ideia. Tá bom? Pri, obrigada por ter aceito o convite. Esse é o Entrefala número 20. Já entrevistei 20 pessoas. E você foi uma das minhas primeiras convidadas, você sabe disso. Mas eu estava aguardando o seu tempo correto, o tempo de preparação para a gente fazer. E calhou de ser nesse dia. Acho muito importante que tenha sido nesse dia. E vou te apresentar para todo mundo. E como é um costume do Entrefala, depois que eu te apresento formalmente, você se apresenta. Porque a gente fala melhor de nós mesmos, né? Você sabe bem disso. Gente, essa é a Priscila Menescal. Ela é psicóloga clínica, mestra em psicologia na UFG, um mestrado maravilhoso. Sofrido, mas foi maravilhoso. Ela tem estudos na área de feminismos, relações étnico-raciais e saúde mental da população negra, entre outras cositas más.
uma grande amiga, uma pessoa super acolhedora, o sorriso mais lindo que eu já vi. Ela tá sempre assim. E agora se apresente pra gente, Pri. Então, deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui, É bom. porque senão as notificações vão continuar, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Tá. Então, bom, eu sou psicóloga, né? Sou formada pela PUC, trabalho hoje, né, em psicologia clínica, é minha área de atuação, atendimento com adolescentes, adultos. Mas meu tema de pesquisa, né, há 8 anos já é infância e desenvolvimento humano, né? E nesse percurso, né, de estudo, de pesquisa, eu fui me topando com questões estruturais, né, da sociedade, como o racismo e também as relações de opressão provocadas pelas questões de gênero também, de classe, e aí eu fui me aprofundando por esses lugares e também fui desenvolvendo uma experiência a partir da demanda da clínica que foi chegando, né? Que é a população negra e mulheres, né? Então, me levou para esse lugar, né? Para feminismos e as questões das relações étnico-raciais. Mas hoje eu trabalho fundamentalmente na clínica, né? E também, sempre que alguém me convida a falar, a gente vai falando um pouco sobre isso, assim. Eu tô bem nervosa, porque é um formato muito novo, assim. Ainda tô tentando me ambientar, então pode ser que eu fique um pouco nervosa no início, mas a gente vai melhorando, né? No decorrer do processo. Imagina. O Entrefala é uma conversa, ele tem essa característica também do entre. Eu sempre ressalto isso, é entre nós e vem de entranhas também, pra gente ver entrelinhas. Tem tantos entres aí entre a gente, então... Pri, eu queria começar com uma pergunta, eu vou te fazendo umas perguntinhas, depois a gente responde as perguntas da galera no final, mas eu vou introduzir alguns assuntos aqui. Eu queria te perguntar, né, nosso tema central é população negra na pandemia, mas a gente vai falar de outros temas. E aí, falando um pouco, né, de você, dessa sua trajetória que você já começou a contar, eu queria te fazer uma pergunta que é pessoal, mas é um pessoal que é político. Como se reconhecer negra? Nossa, Mariana, é tão desafiador isso, né, assim... Isso, para mim, tem uma história, assim, né? Eu sempre fui lida, né? Como pessoa negra, né? Sempre fui vista, né? Como a pretinha, neguinha. Eu fui sempre anunciada por esse lugar. Mas esse reconhecimento de pessoa negra já veio muito tarde, assim. Esse lugar de apropriação mesmo, né? De entrar e ocupar esse lugar... sem medo, sem receio, sem negação. Isso já veio quando eu estava na faculdade, já, assim. E é sempre um lugar de tensão, né? Assim, quando você me convidou para falar da população negra, eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Como falar da população negra sem falar apenas do racismo, né? Sem tentar entrar pela porta do racismo, né? Mas tentar colocar, positivar esse lugar da negritude, né? E pensar esse lugar de reconhecimento enquanto mulher negra é pensar também, infelizmente, esse lugar do racismo, né? Assim, a dificuldade que né, assim, se apropriar e entrar nesse lugar tem muito do racismo, né? Assim, esse racismo que é estrutural e também como o racismo se manifesta na sociedade brasileira. Assim. Então, a gente tem uma dificuldade maior, porque eu sou uma mulher negra miscigenada, né? Então, as pessoas tendem, né, a usar o moreninha, né, assim, para poder me descrever, e esse é um lugar de branqueamento mesmo, né? Um lugar de dizer, olha, você, na verdade, não é tão negra, né? E o reconhecimento e a ocupação desse lugar de mulher negra, de pessoa negra,
vem muito a partir desse lugar de negação de si, né? Assim, pensando nessa questão do racismo, o racismo coloca a gente nesse processo de se negar, né? Então, a pessoa negra, ela se coloca no mundo a partir desse objetivo e desse destino de ser branca, assim, e nunca do pertencimento, do reconhecimento e valorização do ser negro, assim. Então, em grande medida, ser negra é ser invisível, ser negra é não existir, né? O ser negra é ser associada a alguma coisa que é muito ruim. Então, é muito difícil olhar para você e falar, eu sou negra. Olhar para o mundo e dizer, olha, eu sou negra e tá tudo bem, né? Assim, isso não é uma vergonha, né? Então, as pessoas vinham me desculpar, né? Tipo, não, mas você não é negra, né? Tipo assim, como se fosse uma ofensa, né? Como se fosse um problema. Isso atravessa a minha história, assim. Que é, por um lado, né, uma coisa de invisibilização de quem eu sou, né? Então, com frequência, né, assim, eu sempre fui muito confundida com a babá, né, com a pessoa que limpa a casa, né, e tudo mais, e já ocupei esses lugares, né, já fui babá mesmo e tudo mais, mas é isso, assim, uma invisibilização e uma não dignidade, né, porque esses lugares, eles são associados a isso, né, então você não tem dignidade se você for uma babá, ou se você é negra, você só pode ocupar esse lugar, né, de subalternidade. Então, é sempre muito desafiador e, para mim, foi esse processo, assim, de conseguir me afirmar enquanto mulher negra, ocupando um espaço majoritariamente branco, né, que é a universidade, o meio acadêmico, a minha profissão, né, de psicóloga, né, então existe sempre uma tendência de branqueamento, de embranquecimento, para que eu possa caber nesses espaços de forma mais higienizada, né, assim. Tá. Pri, eu só te explicar uma coisa que quem assiste o Entrefala já sabe, eu sempre aviso. Eu olho pro lado às vezes, é porque eu tô transmitindo no Facebook também, aí eu preciso ver se tá tudo certo legal. Ali. Tá bom? Não é que eu tava desfocando, não. Não, beleza. Pri, e aí eu acho que esse reconhecimento, né, de se reconhecer como negra, né, que você explicou tão bem pra gente agora, ele passa também por um aspecto de que muito tem se difundido, né, felizmente tem se difundido bastante essas discussões sobre ancestralidade, né, que é essa tentativa de não apagar uma memória, de não silenciar quem já foi tão silenciado durante tantos anos, né, na história. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a função dessa ancestralidade. Quem sabe, se você puder explicar, às vezes, o que é essa ancestralidade que tanto se fala, né? E que eu vejo que muita gente, às vezes, tem dúvidas do que seja. Aqui é um lugar da gente também fazer perguntas básicas com respostas complexas. Então, eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre esse projeto de apagamento, né, da história e da cultura de um povo, né? Então, o Brasil é um país que tem maior número de negros fora da África, né? Assim, então, as pessoas negras que ocupam o país são a maioria, né? Apesar de que as pessoas que ainda sejam invisibilizadas, né? E isso significa que muitas vezes a gente não consegue entender como que acontece, né? Mesmo sendo a maioria negros, a gente não tem uma cultura marcadamente valorizada pelo lugar do africano, né? Da cultura africana, que é onde a gente de fato bebe, né? Para se formar enquanto sociedade. Então, esse lugar de ancestralidade, esse resgate da história e da memória é o resgate da cultura, né? Assim, no limite é o resgate da cultura africana, né? De uma cultura negra que é, assim, apagada de forma muito violenta. Então, o resgate da ancestralidade é o resgate de uma cultura, é o resgate da história de um povo e o resgate da memória, né? Assim, e aí pensando memória como não só o relato de fatos, né, mas como esses fatos nos constituem e como esses fatos eles existem a partir de narrativas, de histórias que são marcadamente negadas,
no Brasil, né? Então, o resgate da ancestralidade é pensar quem são nossos ancestrais, né? Então, às vezes a gente tem uma hipervalorização da cultura europeia e norte-americana por conta do processo de colonização mesmo, e isso faz com que toda a nossa ancestralidade, todas as nossas memórias, histórias, todo o nosso processo de constituição identitária enquanto povo seja abandonado, né? Seja negado, seja esquecido. Então, esse é um processo muito delicado, assim. O resgate da ancestralidade é o resgate dos símbolos, é uma alteração no simbólico, assim. Então, entender qual é o poder político do simbólico, né? Assim, quando a gente faz um resgate da ancestralidade, a gente resgata esses símbolos que nos constituem, né? Que antes eram motivos de vergonha, né? Porque foram demonizados, né? Então, você vai pensar a cultura africana é uma cultura profundamente demonizada, né? No Brasil, e que agora são motivos de orgulho, né? Então, fazer esse resgate ancestral é pensar tanto nesses ancestrais que nos trazem até aqui, os povos originários, indígenas, pessoas negras, e pensar como que isso está presente no nosso dia e que muitas vezes a gente não dá lugar para isso, né? O quanto essa presença simbólica ela é material e nos traz até aqui, né? Então, esse poder simbólico, né? Essas estruturas simbólicas, esses instrumentos de resistência, inclusive, da cultura africana, nos faz chegar até aqui, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. Então, o resgate da ancestralidade é um pouco olhar para essas coisas, assim. Em que medida, essa pergunta me veio agora, assim, enquanto você falava, em que medida esse resgate dessa ancestralidade se relaciona com as críticas que são feitas ao que tem se dito de apropriação cultural? Repete. Esse resgate da ancestralidade, essa valorização da ancestralidade, eu vejo muitas críticas hoje em dia do que chamam de apropriação cultural. Em que medida essas duas palavras, esses dois conceitos se relacionam? Nossa, tenso, hein, Mari? Eu acho que, assim, num certo sentido, as pessoas têm uma confusão muito grande, né? Assim, na hora de entender o que é essa cultura africana, né? Na hora de compreender, de se apropriar disso enquanto identidade de um povo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, existe uma apropriação de um lugar que, de repente, não é daquelas pessoas, né? Então, uma banalização ou uma ridicularização da cultura negra e africana, né? Então, eu vou me apropriar daquilo e transformar esse símbolo em um símbolo que já não é daquele lugar, né? Então, às vezes as pessoas brancas, né? Ou mesmo que não têm esse conhecimento vão usar aquele símbolo sem dar o devido lugar que ele, de fato, pertence, né? Sem entender como que essas relações acontecem. Às vezes as pessoas falam assim, então falar de negritude ou falar de relações étnico-raciais é só para o povo negro, né? A população branca não deve ter contato com isso. Não, definitivamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É muito importante que as pessoas brancas tenham contato com a cultura africana, tenham contato, né? Com as discussões étnico-raciais do Brasil, porque isso nos forma enquanto nação, enquanto povo, mas que se aproximem desse lugar entendendo de onde estão, né? Assim, os lugares que ocupam, né? Eu acho que a apropriação cultural é uma grande inversão, né? E uma tomada de poder mesmo, para poder trazer para si um símbolo que não lhe pertence, que é diferente de estar em contato com o símbolo para uma formação pessoal sobre uma cultura, né? Que eu acho que é diferente, assim. Sim. Não sei se eu respondi. Respondeu maravilhosamente. Que bom. Pri, e aí toda essa discussão, eu vejo que ela está casada, né? E não dá para a gente discutir sobre questões de ancestralidade, sobre população negra neste contexto ou em qualquer outro contexto, sem que a gente explique, né? E aí é outra pergunta simples com resposta complexa,
de que muita gente que eu vejo também que tem uma confusão de saber o que que é racismo, o que que é racismo estrutural. Você pode falar pra gente rapidamente o que é o racismo estrutural? Eu acho difícil esse rapidamente, É, né? Porque é por causa do nosso tempo. Eu sei que você tem que atender daqui a pouco também. eu tenho. Mas assim, eu fico pensando um pouco nisso, assim, né? Que o racismo estrutural é a construção de um mundo, né, que é um mundo branco, né? Assim, até pensei da gente falar um pouco do racismo estrutural pensando esse momento da abolição, né? Assim, porque existe um projeto de sociedade que é um projeto branco, né? Assim, e numa sociedade majoritariamente composta por pessoas negras, isso significa um grande apagamento. Então, o racismo estrutural é um conjunto de leis, instituições, políticas, ações, né, que constituem e estruturam toda uma sociedade. Então, a forma como o trabalho, como os direitos, como as políticas se estruturam é racista, né? Então, o racismo estrutural atua por meio de todas essas dimensões, esses pilares, né? E às vezes é difícil pensar nisso, né? Porque isso gera, né, sujeitos racistas. Isso gera também pessoas que não conseguem se reconhecer enquanto pessoas negras e que sequer sabem o que significa ser negro nesse país, né? Mas isso é feito enquanto um projeto de sociedade. Nesse momento, né, a partir então da abolição, isso se torna um projeto. E aí eu acho que é interessante explicar também como que isso funciona, né? Sim. A minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre o 13 de maio, né? Hoje é um dia que não se comemora, né? O 13 de maio, a abolição da escravatura. Eu poderia fazer toda uma explanação aqui histórica sobre isso, Sim. falar de todas as leis, mas aqui o Entrefala, o espaço é para quem eu estou entrevistando, com quem eu estou conversando. Mas o movimento negro não comemora de maneira alguma, né? Inclusive hoje eu vi que o presidente da Fundação Palmares, ele fez uma homenagem à Princesa Isabel, né? Eu também fiquei sabendo disso agora há pouco, estudando para fazer nossa entrevista. E não é uma data comemorável mesmo, né? A gente sabe por diversos motivos. Daí eu queria que você comentasse também sobre essa data e explicasse pra gente o porquê que essa data não é comemorativa de maneira alguma. Eu acho que a gente precisa entender, né, o que significou essa abolição, né, o que significa, o que significou a escravidão e o que significou uma sociedade racista que a gente tem a partir de então, né? Assim, às vezes eu acho que existe essa confusão, né, de pensar o racismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira hoje como um resquício da escravidão, mas existe uma inversão, né? Assim, existe um processo que é um pouco mais complexo e que se inicia então com esse período da abolição, né? Então a abolição ela não veio com esse lugar, né, de libertar pessoas negras, né, e tudo mais, mas ela reestrutura, né, reconfigura o tipo de relação que vai existir entre pessoas negras e pessoas brancas, né, em que as pessoas brancas vão oprimir e explorar pessoas negras agora com toda a licença possível, né? Então a gente tem esse licenciamento promovido pela abolição, né? E aí nesse momento, né, de início aí da República, existe também esse projeto de país, né? Que eu acho que é muito importante a gente colocar, inclusive porque alguns teóricos, né, da Black Psychology, né, trazem esse momento, né, desses 100 anos, cento e poucos anos, né, sem escravidão, 131, sem escravidão, como sendo esses 100 anos muito mais prejudiciais à saúde mental da população negra do que os 400 anos de escravidão. Por quê? Porque a partir desse momento da abolição, há então uma construção de país, né, um projeto de país que se estrutura no genocídio, né, na exploração e no genocídio da população negra, né? Então, existe um país que se estrutura a partir disso. E as relações de trabalho,
as relações afetivas, né? Como eu já disse, né? As políticas e tudo mais vão se organizar a partir disso, assim, dessa opressão e exploração da população negra de um jeito legitimado, né? Então, e também de um apagamento dessa população. Como a gente não vai poder, né, devolver pessoas negras para a África, então a gente vai tentar matar, né, assim, pessoas negras de inúmeras formas, né? Naquele primeiro momento aí na construção de um país, a gente precisa de um país moderno, né, higienizado, que significava naquele momento, né, mais branco, né? Então os principais movimentos aí desse primeiro momento do Brasil, né, higiene, eugenia e sanitarismo, que são nessa tríade de constituição de um país que vai fazer o extermínio dessa população negra, né? Um extermínio simbólico e um extermínio físico dessa população. Então a gente tem inúmeras leis, né? Aqui eu poderia citar o conceito, por exemplo, de menor, né? O menor, ele é um conceito que ele vai possibilitar o extermínio de crianças e adolescentes negros, assim. Na história desse conceito, que também se origina aí junto com a República, né, no nascimento da República, há então um nascimento de políticas, instituições e leis para o extermínio de crianças e adolescentes negros, né? Então, a gente precisa entender como que essa abolição, na verdade, foi uma reestruturação da sociedade, né, para que agora pudesse ser legitimada essa exploração. E aí, assim, toda a discussão sobre o trabalho, né, a forma como o trabalho se organiza no Brasil e o tipo de trabalhadores e tudo mais vai ter que passar pela discussão racial, né, porque toda a estrutura do trabalho se organiza a partir de relações de desigualdade e opressão, né, relações raciais, né, de desigualdade e opressão. Então, e aí nesse momento de abolição, acaba-se, né, finda-se uma escravidão formal, né, mas ali cria-se então, apoiadas, né, assim, em teorias racistas, né, raciais do século XIX, cria-se uma estrutura em que é possível matar, explorar, né, e dizimar uma população, né, para que seja fundado então o país. Então isso que a gente chama de civilização, de sociedade brasileira, né, na verdade, uma construção em cima da morte de um povo, assim. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender porque que não é uma comemoração, né? Assim, não é dizer, não, então é isso, assim, essa pessoa foi lá e libertou, primeiramente, não foi esse movimento, né, heróico e tudo mais, né? E por que que isso constitui, então, um grande problema para a gente? Porque esses movimentos de eugenia, higiene e sanitarismo, eles visavam embranquecer a população. Então, a gente vai matar e embranquecer, né? Higienizar a raça, né? Promover, então, num primeiro momento, o cruzamento racial, para que as futuras gerações sejam cada vez mais puras, né? Porque a pessoa parda, né, negra e tal, era considerado como um desvio, um problema, então precisava ser higienizado, eliminado. E a gente vai fazer também, dizimar, né, esse genocídio, mas essa miscigenação no primeiro momento também foi demonizada, né? Porque não, a gente não pode misturar porque essa raça não é boa, né? Então a gente não pode, mas depois pode, porque também o país vai ter que se fundar como esse lugar da harmonia das raças, né? Que é o mito da democracia racial. E todas as raças convivem muito bem, que todo mundo se adora, né? Na verdade, aqui a gente tem uma multiplicidade de raças e todo mundo convive muito bem. Que é uma grande falácia, né? Uma grande mentira que se estrutura a partir dessa ideia de miscigenação, assim, que também dificulta, né, no Brasil, esse processo de reconhecimento da identidade negra, assim, que assim, é uma ramificação, né, desse racismo, uma expressão desse racismo, que é por meio dessa miscigenação endossada, né? Não, a gente vai ter um convívio das raças e vai dar tudo certo.
né? Mas não, é outra coisa, né? Assim, a gente está matando pessoas, né? Construindo uma supremacia branca. Vale lembrar que a nossa cidade tem um monumento às três raças, né? Para quem está assistindo que é de fora, aqui em Goiânia a gente tem como um dos principais monumentos da cidade, na Praça Cívica, Monumento às Três Raças. Enquanto você falava, eu lembrei do Samba da Mangueira. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. Sim. E aí é isso também, né? Eu acho que esse processo de resistência, né? E eu acho que essa é uma conversa que eu queria ter, né? Que a gente falava ontem, né? Assim, como falar da população negra para além do racismo, para além da dor, para além da escravidão. Por que a gente não vai associar, né, a figura da pessoa negra a outros símbolos, né? E aí um dos principais símbolos é o símbolo da pessoa negra livre, né? Que é o símbolo do quilombo. Sim. E da resistência, né? Então, pensar que essa conquista também que é uma conquista de pessoas negras, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E pensar nessa resistência, assim, quais são os quilombos, né? Que estão vivos ainda hoje, né? E que ainda sofrem perseguições, né, nesse governo principalmente, mas que são expressões, né, de uma comunidade livre, de uma população negra, né, assim, que são manifestações de um povo livre. E aí eu acho que é importante a gente construir novas narrativas, né, novos processos simbólicos para poder traduzir e narrar a pessoa negra. Eu acho que esse é um ponto importante, criar registros que não sejam registros da escravidão, né, que não sejam o registro, né, da morte, né, mas sim o registro da liberdade, da resistência, da teimosia, né. Eu acho que da existência, né, para além da resistência, que também pode ser desumanizador num certo sentido, né. Pri, eu vou fazer minha última pergunta, porque a gente tem um tempinho para responder várias perguntas que estão surgindo aqui no Facebook, estou de olho também. E aí eu vou fazer minha última pergunta, eu vou contar um pouquinho para o pessoal, para vocês verem mesmo como o Entrefala é entre nós. A Pri é uma grande amiga, eu recorro a ela em diversos momentos, enquanto psicóloga, enquanto amiga, enquanto confidente. E ontem, quando a gente falava sobre essa conversa de hoje, ela me falou exatamente isso que ela acabou de dizer para vocês. Eu não quero ficar falando sobre racismo na pandemia. Acho muito pesado, acho importante a gente dar visibilidade à vida, né? Então, minha última pergunta vai ter que ser sobre a pandemia, porque o Entrefala é um projeto de quarentena, então todos os temas eu estou passando por esse tema. E aí a gente sabe que a população brasileira, que, como você bem disse, a maioria é negra, mas que o contágio do vírus ele se dá a todos, mas quem está morrendo é a população mais pobre. E essa população mais pobre no Brasil é negra. Eu não vou nem entrar em dados, acho que a gente não tem que entrar nesses dados também, são dados muito tristes. Ontem a gente falou um pouco sobre isso também, de não entrar tanto nesses dados, mas de fazer uma conversa muito mais de qual está sendo esse impacto e como que a população negra também está reagindo a isso, né? Existem organizações tipo o Covid nas favelas, que é para ajudar a população que está nas favelas do Brasil inteiro e que está passando por muitas necessidades. Eu vi alguns relatos dizendo que aqui o álcool em gel é um artigo de luxo, né? Então, como é que você vai se prevenir contra o coronavírus nessa situação? A maioria da população negra está em trabalhos informais, então não pode parar de trabalhar porque não tem seu sustento. A gente sabe de todos esses problemas, mas eu queria que você comentasse um pouco nessa sua pegada, nessa sua perspectiva, assim, lógico, a gente vai ter que falar dessa questão triste, a gente pode, inclusive, falar de questões midiáticas, que a mídia não tem abordado sobre isso, não faz esse recorte étnico-racial, de maneira alguma, mas que a gente fale também sobre essas resistências, essa existência também. Eu acho que alguns pontos, né, que eu venho escutando, né, pensando pessoas que estão fazendo essas análises, né,
a gente vai ver o racismo se manifestando nesse processo de pandemia de diversas formas, né? Você acha que está tendo, só uma introdução rapidinha, porque eu acho que eu esqueci a principal parte, porque se relaciona muito com o que a gente discutiu sobre o 13 de maio. Você acha que na pandemia está tendo um novo processo de apagamento, inclusive de corpos? Sim, com certeza, né? Assim, a gente pode pensar que o contágio, né, do vírus, a contaminação é bem democrática nesse sentido, né? Pode alcançar toda a raça humana, né? Assim, todas as pessoas podem se contaminar, mas aonde o vírus chega é a partir de uma demarcação territorial e também sociodemográfica, né? Assim, porque quem está de fato isolado, quem tem condições para estar de fora, né, do contágio, são pessoas ricas, né? Assim, são pessoas que onde essa organização social ela se evidencia, né, assim, nesse processo de contágio. Então, a gente vai ver que, pensando nas medidas governamentais de enfrentamento à doença, né, se a gente tivesse uma condução governamental séria e responsável, né, para poder encarar esse processo, essa crise sanitária, né, a gente teria um outro cenário, né? Ainda assim, com dificuldades, mas seria um outro cenário, né? O fato de que esse governo não está sendo responsável, né, o suficiente para encarar essa crise sanitária, essa crise de saúde, né, de uma forma séria, mostra que, na verdade, há uma intenção de apagamento, há um interesse de morte mesmo, né, de uma camada da população, né? E isso é bem antigo no Brasil, como eu estava contando, né? Então, a gente vai ver algumas falas, né, como essa fala do bandido bom é bandido morto, né? Como falas também que são direcionadas à população negra, né? E são evidências, né? São que falam, na verdade, desse projeto de genocídio da população negra, né? A juventude negra tem um alto índice de mortalidade, né? Assim, de assassinato da juventude negra. Por quê? Né? Assim, qual que é esse projeto? Ele continua em voga, né? Então, eu acho que não é um novo projeto de genocídio, né? Eu acho que na verdade, a perpetuação de um projeto que se inicia com a Lei Áurea, por exemplo, né? Então, esse é um ponto importante, assim. Quando o governo decide fazer um combate irresponsável, são essas vidas que estão sendo colocadas em risco, né? Então, as orientações, né? Então, a gente pensando no racismo estrutural, né? Um aspecto que foi levantado pela professora Jeane, né? Do Instagram da Saúde Mental da População Negra, que é uma pessoa, né? Que é uma pesquisadora incrível, que ela traz isso, assim, olha, o fato da gente ter orientações, né? Lavar as mãos, passar álcool gel, ficar em casa, né, serem as únicas orientações transmitidas, já expressa o racismo estrutural. Porque a gente tem que pensar que a maioria da população, né, que vai ser atingida não tem essas condições. Né, não tem uma casa, né, ou um lugar isolado para ficar, não tem condições de ficar nessa casa, pensando que, sei lá, em Belém, o serviço doméstico foi considerado serviço essencial. Nossa. Que também é expressão da colonização, né? Então, como a gente não tem essa estrutura mínima para a maioria da população, isso já é expressão de um racismo. Então, é preciso outras orientações para esse público. É preciso outro tipo de cuidado que precisa ser passado para essa população, que não tem acesso a saneamento básico, né? E que não tem acesso a um álcool gel. Quais serão as orientações, então, para essa população? Né? Então, a gente vê também o uso de máscara, né? Então, às vezes, as pessoas negras, elas não podem usar máscaras pretas, né? Porque facilmente serão confundidas com bandidos. Né? Então, a gente vai ver o racismo aí aparecendo na pandemia de uma forma cruel, né? Assim, matando a rodo, né? Assim, é uma coisa muito, muito séria pra gente, assim. E é um assunto que eu considero muito pesado nesse sentido, por pensar que
uma população está sendo dizimada nesse processo sem nenhum lugar, nenhuma visibilidade, mas também eu fico pensando também o que a gente pode fazer, né, enquanto militância, enquanto pessoas que têm esse desejo, né, de reconstrução ou de uma mudança em relação ao Brasil, né, de visibilizar essa população tão invisibilizada. Eu fico pensando numa construção de narrativas, né? Então, hoje o que me traz aqui é um pouco isso, assim, né? Resgate da memória. A gente vê a entrevista da Regina Duarte mesmo, né? Que foi uma entrevista, assim, lastimável, né? Assim, que é uma expressão disso, assim, uma tentativa enorme de apagamento da história, assim. Então, você que é historiadora, né, Mari, você sabe como que é isso, né? Existe uma tendência de um apagamento da história, assim, e o apagamento da memória. Então, acho que primeiro a gente precisa, né, dar visibilidade, né, para essa população que é tão invisibilizada dia após dia, né, e construir novos registros, novas narrativas a partir, é claro, dessa ancestralidade, né, valorizando os símbolos da cultura negra, né, assim, que muitas vezes são demonizados, marginalizados, perseguidos, embranquecidos e apagados, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é um tipo de enfrentamento também para esse momento de pandemia, assim, dentro do que a gente consegue, para além da impotência, né, da própria situação que a gente se vê, né, muito nas mãos, né, de um governo genocida, pensar, então, como manter viva a memória desse povo, assim, como manter viva a nossa memória enquanto povo, porque esse é um ponto importante, assim, é entender que a população negra, a história, né, africana, a cultura africana que nos constitui é quem nós somos, né, e aí sair desse lugar de negação e partir para um lugar de apropriação, né, desses lugares. Peraí, eu preciso me apropriar, né, no sentido de consolidação mesmo dessa cultura em mim, de identidade, de constituição de quem eu sou, né, enquanto pessoa brasileira, né, e enquanto pessoa negra também, mas e não no sentido de deturpação ou de demonização dessa cultura, né? Então, acho que é muito urgente que a gente consiga construir outras narrativas para a população negra e não deixar morrer tudo que foi feito contra a população negra também, né? Deixar isso ser apagado, né? De forma alguma, como a Regina quis fazer na entrevista, né? Sim. Nossa, Pri, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão que você falou da máscara. Deu um trem aqui. Bom, vamos partir para as perguntas da galera, tá bom? A gente falta 15 minutinhos, aí geralmente no final eu vou olhar aqui primeiro no Facebook. No Face. Bom, não tem perguntas, mas tem muita gente assistindo. Agora aqui no Instagram, eu vi algumas perguntas ali para trás. Vou voltar aqui um pouquinho pra gente ler. A Penélope falou, Pri, deve ser amiga sua, né? Eu vi um comentário super bom. Tásia, é muito importante que o debate seja com todas e todos. Só assim, escutando, dialogando, vai se conseguindo a consciência do universo do outro. Alice Canuto, maravilhosas, arrasando. Gente, recebi um elogio da Alice. Eu fiquei agora chocada. A Tásia Ela é uma querida. Um beijo, Alice. A Tásia novamente. Acredito que os brancos precisam se conscientizar e assim desconstruir o que está enraizado e que às vezes são reproduzidos sem intenção e sem consciência da profundidade. Parabéns às duas. Vou ler todas, tá? Aí você comenta no final. Uhum. Bom, são só essas. Eu tinha visto uma outra aqui, mas deve ser... Não sei. Pri, nós temos
15 minutos. Dá tempo de muita coisa. Se alguém quiser ir mandando mais perguntas aí, a Priscila vai responder agora, é a parte que a gente pede para os nossos convidados e convidadas responderem. E é isso. Você quer comentar alguma coisa que foi dita? Você tá lendo aí também? Tô lendo aqui, ver o que o pessoal tá falando. Então, eu acho que um ponto que é importante, né, sobre essa coisa do universo do outro, né? Uhum. Eu acho que esse é um ponto importante pra gente também, né? Porque é aquilo que eu falava, né, sobre a população negra, né? Essa pessoa negra nunca foi reconhecida como uma alteridade possível, né? Então, esse lugar de outro nunca foi dado de fato, né? A pessoa negra. E como que a gente pode, então, trazer para um lugar, né, para a interlocução, a fala da pessoa negra, né? Assim, o quanto que esse silenciamento ele é colocado, né? E que muitas vezes a gente não consegue dar voz ou sequer falar, né? Enquanto pessoas negras, sobre nós mesmos, né? Então, eu até tinha separado aqui, vou aproveitar esse tempo, então, para ler um pouco esse trecho, né? Que eu separei da Grada Quilomba, o livro dela, Memórias da Plantação. E que aí eu acho que fala muito sobre isso que a gente está comentando, né? Que é esse processo de embranquecimento da população negra, né? De apagamento dessa história, dessa memória, de apagamento de todo e qualquer registro dessa população e principalmente da impossibilidade de falar, né? Então eu queria ler um pouco sobre isso, pensando sobre a máscara, né? Tem circulado uma imagem, né, que eu até compartilhei ontem nos meus stories, que é da Anastácia Livre, né, que é um símbolo, né? A Anastácia foi uma mulher negra escravizada, né, que a história, mesmo sem história oficial, mas dizem que foi dito que ela era de uma família real e tudo mais africana, e que ela é trazida para o Brasil escravizada, e a imagem que mais circula, né, que sobre ela é sempre com uma máscara, né, assim, uma mordaça na boca. Eu acho que eu tenho ela aqui, do livro da Grada, aqui. Essa imagem. Fizeram, há um tempo atrás fizeram um desfile de roupas com essa imagem, né? Pois é. E aí Travou um pouquinho. Voltei, porque o celular, enfim. Circulando uma imagem sem a máscara, que aí é um pouco disso que a gente está falando, né? Vou falar então um pouco dessa máscara, ler um trechinho que a Grada coloca sobre a máscara e a gente comenta. E aí depois eu queria falar sobre esse processo sem a máscara, né? O que seria então essa imagem da Anastácia sem a máscara, né? Então vou ler. A máscara, portanto, levanta muitas questões. Por que deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela ou ele tem que ficar calada ou calado? O que poderia o sujeito negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo apreensível de que, se o sujeito colonial falar, o colonizador terá de ouvir. Seria forçado a entrar em uma confrontação desconfortável com as verdades do outro ou da outra. Verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas em silêncio como um segredo. Eu gosto muito desse dito, mantida em silêncio como segredo. Essa é uma expressão oriunda da diáspora africana e anuncia o momento em que alguém está prestes a revelar o que se presume ser um segredo. Segredos como a escravização, segredos como o colonialismo, segredos como o racismo. Então, ou seja, essa máscara, ela vem impedir que esse grande segredo, que é a colonização, esse grande segredo, que é o genocídio da população negra, esse grande segredo, que é o embranquecimento da população negra, seja revelado, né? Então, a máscara vem impedir que a pessoa negra possa falar.
que ela tenha opção e possibilidade de fala, que ela possa existir enquanto pessoa humana, né? Então, esse é um ponto importante também, né, pra gente, assim, a possibilidade de falar, né, que a história, né, o fato de silenciar a história, de negar a história, apagar a memória, faz com que haja uma manutenção desse silenciamento. É como se essa máscara continuasse colocada, né? Assim, isso é um ponto importante para a gente, né? Aqueles que não são ouvidos se tornam os que não pertencem. A máscara recria esse projeto de silenciamento e controla a possibilidade de que colonizados possam ser um dia ouvidos e, consequentemente, possam pertencer. Se a maioria da população brasileira é negra e a ela é impedida a possibilidade de pertencer, quem somos enquanto povo? Né? Qual é a nossa identidade? Né? Qual é a construção que a gente tem enquanto país, enquanto história, né? Se a maioria de nós é negada, né? E se a nossa história, que é um passado africano, né, é negado, né? Então, sair do silenciamento é uma maneira de viver, é uma maneira de existir e é uma maneira que a gente tem de manter viva essa população, né? Então, eu acho que pra gente essa é uma tarefa hoje, assim, construir formas de existência a partir da fala mesmo, assim. Pri, mostra pra gente de novo e fala a referência, porque eu mesma fiquei muito interessada em ler esse livro e acho que muita gente que tá vendo também. Aqui, deixa eu ver se tem como. Se eu mexer aqui vai acabar com tudo. Não, porque só fala pra gente. é da Grada Quilomba, é o Memórias da Plantação, é um livro dela, né? Foi a tese de doutorado dela, que já foi publicada há 10 anos, mas ela fez a versão em português, acho que ano passado ou ano retrasado, e aí esse livro vem trazer todos esses registros, né, sobre o que significa a colonização até hoje, né, assim, nos dias de hoje, como a colonização se atualiza, né, né, por vários mecanismos, né. Sim. A Alice está falando aqui, quanto vale ou é por quilo. Sim, no filme Quanto Vale a por Quilo, essa imagem também aparece de forma recorrente. Ah, sim. Pri, a gente tem 5 minutinhos, eu vou me despedindo e eu vou te agradecer mais uma vez, foi ótimo, nossa, eu acho que todo mundo tá como eu, assim, um pouco chocado, um pouco espantado, mas sobretudo encantado com o seu conhecimento, com a sua didática. Alguém acabou de falar sobre didática, você foi muito didática, você explicou pra gente maravilhosamente bem todas as questões. Eu só tenho a te agradecer por tudo, não só pelo Entrefala, mas por tudo que a gente já viveu. E aí eu deixo esses minutinhos finais para você falar de alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você acha que precisa ser dito nessa live antes que ela se encerre. E eu deixo aqui o meu super beijo e um meu super abraço à distância, com o desejo que a gente possa se encontrar o quanto antes. Sim, sim. Eu acho que, para mim, o que fica como questão hoje, né, e até pensando aí na Alice, que está comentando até, a gente vem conversando sobre isso, né? Comentando até foi ótimo. Adoro. A gente vem conversando sobre isso, assim, né? Qual será esse projeto de país pós-pandemia, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa se ocupar dessas questões, assim. Não só por conta da pandemia, porque eu acho que esse é um projeto que também precisa correr em paralelo, né? Para além desse projeto hegemônico de extermínio de uma população, tem um projeto paralelo que é de vida, de resistência, de existência, né? E o que a gente pode aprender sobre o quilombo, né? Assim, o que a cultura do quilombo, né? Pode nos ajudar a pensar sobre esse momento de pandemia, né? O que significa pensar, então, né? E são questões que eu estou levantando para a gente pensar e ficar com elas, né? O que significa pensar o aquilombamento nesse processo de pandemia, né? Nesse processo de quarentena,
de sobrevivência, né? E ao mesmo tempo, como que a gente vai estruturar uma narrativa, construir e fortalecer a memória e a história, né, desse povo, né? Como que a gente pode nos fortalecer e nos construir a partir do fortalecimento da nossa própria história enquanto povo, de matriz africana, né? Assim, que a gente possa trazer à tona essa ancestralidade, né? Revisitar e trazer para a nossa vida do hoje, da construção do futuro, essa ancestralidade e esse paradigma africano também, esses valores afrocentrados, e tentar destruir ou implodir esse lugar da colonização, esse projeto eurocentrado, né, eurocêntrico, né, que a gente possa fazer viver esse povo por outras vias, né, que é essa via do simbólico. Eu acho que hoje essa é uma urgência, assim, a gente resgatar a força do poder simbólico, né, de outras imagens, de outras narrativas, de outros símbolos para a população negra, né? Então, essa eu acho que é uma tarefa nossa, e de que modo a gente vai se ocupar disso, assim, daqui para frente, né, depois da pandemia e durante, pensando que isso é uma responsabilidade nossa enquanto povo, para pensar a nossa própria sobrevivência e constituição enquanto nação, enquanto país, né, enquanto povo mesmo, assim. Ah, linda! Obrigada, querida. Muito obrigada. Corre que eu sei que você tem atendimento agora, online. Eu quero te agradecer pelo convite, Mari. E é isso. Eu espero ter contribuído. Espero que a gente continue essa conversa, né, em outros lugares. Vocês também, a gente possa ampliar esse debate, esse diálogo e nunca parar de falar sobre isso, né? Sim. Então, eu espero que a gente possa se cuidar e sobreviver a esse momento difícil e exigente, e se cuidar de muitas formas, né? Sim. Tá bom? Beijo, se cuidem, gente. Amanhã, quem acompanha o Entrefala, a gente vai falar sobre como militar durante a quarentena. É um tema bom, hein? Beijo, querida. Beijo, todo mundo. Até amanhã.